Buenos, meus alunos, nesse vídeo, né, nesse pequeno vídeo, nós vamos ver o problema da equação do calor não homogêneo. Então, nesse problema aqui, tá, a gente vai ter a nossa barra, né, a mesma coisa de antes, só que agora, ao invés de supor que as extremidades elas são mantidas a uma temperatura constante igual a zero, a gente vai supor que essas extremidades elas vão ser mantidas então em duas temperaturas T1 e T2, né, não necessariamente iguais a zero. Tá? Então, eu tenho aqui a minha barra, né? Aqui eu vou ter uma temperatura T1, aqui eu vou ter uma temperatura T2, né? Então essas aqui vão ser as condições de contorno, depois a gente vai ter as condições iniciais que vão ser a mesma coisa. Então para esse problema aqui, né, como é que vai ficar o meu problema do calor? Bom, vai ser a equação do calor, que é essa coisa aqui. Então, para x entre 0 e L, que é o comprimento da barra, e t maior do que zero, as condições de contorno, então agora eu tenho U de 0t igual a T1 e U de LT igual a T2. Então, numa extremidade, temperatura constante T1 e na outra extremidade, temperatura constante T2. E a condição inicial é a mesma coisa, né? U de x e 0 igual a uma função f de x. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Bom, a ideia aqui vai ser fazer alguma mudança para transformar esse problema aqui no problema homogêneo. E a gente pode pensar em fazer isso de uma forma física, tá? Por quê? Naquele último exemplo a gente viu, né, que então a temperatura inicial da minha barra, né? Então aqui eu tinha a minha barra, a temperatura inicial dela era constante igual a 20 graus. Tá? E as extremidades aqui eram mantidas em T igual a zero, né? Então aqui eu tinha 0 graus, condição inicial 20 graus, né? Uniforme 20 graus. E à medida que o tempo passava, claro, né? Aqui como está a 0 graus, aqui a temperatura vai cair. E se eu deixar passar um tempo relativamente grande, toda a temperatura da barra vai ficar em 0 graus. Tá? Então, ou seja, né? Para T suficientemente grande, U de xt não varia mais com o tempo. Tá? Então, de novo, se vocês lembrarem naquele último exemplo, tá? Depois de um certo tempo, né? Depois de um tempo muito grande, a temperatura era praticamente constante igual a zero. E aí, nesse caso, a temperatura não está mais variando com o tempo. Então, para ter suficientemente grande, né, e essa função aqui, U de xt, isso daqui vai ser um V de x, né, vai depender só de x. E aí, se eu tenho isso, né, então o meu V de t, isso daqui vai ser igual a zero. Né? A variação em relação ao tempo vai ser zero, né, não vai mudar mais com o tempo. Então, essa função aqui é o que a gente vai chamar de temperatura estacionária. Então, para T muito grande, né, como é que vai ficar aqui o meu problema do calor? Bom, eu vou ter alfa ao quadrado vezes V duas linhas igual a zero, né, porque V de T é igual a zero. Aqui eu vou ter V de 0 é igual a T1, V de L é igual a T2. Então, olhando só para essas duas primeiras linhas aqui, né, a equação diferencial, então, de novo, para T muito grande, ela vai se transformar nessa equação aqui. As condições de contorno viraram isso daqui. Então, para essa equação aqui, né, V duas linhas igual a zero, bom, a minha solução vai ser V de x igual a uma constante C1 vezes x mais uma constante C2. Né? Se eu integrar isso daqui duas vezes, eu vou ter isso daqui. E aí, aplicando aqui nessas condições de contorno, bom, V de 0 igual a T1, eu tenho que, então o meu C2 vale T1. E V de L igual a T2, então eu tenho que C1 vezes L mais C2 igual a T2. O meu C1, que é o que eu quero encontrar aqui,
ele vale T2 menos C2, que é T1, dividido por L. Portanto, essa minha função v de x, que é a temperatura estacionária, ela vai ser, então, C1 vezes x. Então, isso daqui é T2 menos T1 dividido por L, vezes x, e mais C2, que é T1. Então, se eu tenho esse problema aqui em que as minhas extremidades elas são mantidas, né? Aqui a extremidade da esquerda a uma temperatura T1 e a extremidade da direita a uma temperatura T2, tá? Depois de muito tempo, a minha temperatura ela vai ficar estacionária, ela não vai mais mudar com o tempo, e essa temperatura estacionária vai ser dada por essa expressão aqui. Tá? E na verdade isso aqui vai ser uma reta, né? Essa reta aqui vai ser justamente... Então, se eu tenho aqui a minha barra, tá? Aqui, então, essa extremidade mantida a uma temperatura T1, essa outra extremidade aqui mantida a uma temperatura T2, tá? Vamos por esse daqui. Então, essa reta aqui, na verdade, é simplesmente essa reta aqui. Né? Para x igual a 0, ela vale T1, e para x igual a L, ela vai valer T2, né? Se eu colocar aqui x igual a L, vai cancelar. T2 menos T1 mais T1 igual a T2. Então, se eu tenho essas condições de fronteira não homogêneas, a temperatura estacionária é dada por isso daqui. Tá? Essa reta que liga aqui T1 até T2. Ou seja, né, depois de muito tempo, essa daqui vai ser a temperatura da barra. Mas, agora, o que acontece até chegar nesse ponto aqui, né? Até a minha temperatura ficar no estado estacionário? Bom, aí a gente vai ter que resolver o problema, né? O problema da equação do calor. E para fazer isso, a gente vai então supor que a minha solução U de xt, tá? Ela vai ser dada, então, né? Vai ser composta por duas partes. Uma parte é essa função v de x, né? Que corresponde à temperatura estacionária, e mais uma função w de x e t, que corresponde à parte transiente, tá? Desse meu problema. Então agora, né, a gente está supondo que a minha solução U, né, que é o que eu estou procurando, ela tem uma parte estacionária, que é esse v de x, que eu já encontrei, né, que vai ser isso daqui, mais uma parte transiente, que é esse meu w de xt, que eu tenho que encontrar ainda. Então agora vamos voltar lá para a equação, né, para o problema do calor, e ver se eu consigo encontrar alguma coisa para esse w aqui. Então a equação do calor era isso daqui, né? Só que agora, então, se eu pegar esse u e derivar duas vezes em relação a x, a derivada de v, né, a derivada segunda de v em relação a x vai ser zero, né, porque v é uma reta. Então, isso daqui vai ficar simplesmente a derivada segunda de w em relação a x. Tá? E isso daqui vai ser igual, então, a derivada de u em relação a t. Essa função v aqui só depende de x, então derivando em relação a t vai ficar zero. E então aqui vai ficar a derivada de w em relação a t. Então essa equação aqui se transforma nisso daqui, né? Supondo que a minha função u é dada através disso daqui. Agora vamos ver as condições de contorno. Né? Então u de 0t, isso daqui é t1. Então agora u de 0... para x igual a 0, eu vou ter aqui v de 0 mais w de 0t. Então, isso daqui tem que ser igual a t1. Mas v de 0, né, é t1. Então, t1 mais w de 0t igual a t1. Ou seja, daqui eu tiro aqui w de 0t. Isso tem que ser igual a 0. A mesma coisa vai acontecer se eu olhar para outra condição de contorno. U de Lt igual a T2, então isso aqui implica que V de L mais W de Lt igual a T2, esse carinha aqui é T2, então daqui eu tiro que W
de LT igual a zero. E a minha condição inicial, que era U de x0 igual a f de x, bom, U de x0, isso daqui vai ser V de x mais W de x0. Isso daqui tem que ser igual a f de x, então W de x0 é igual a f de x menos V de x, tá? Então, ou seja, né, supondo a minha função U, ela tem essa decomposição aqui, uma parte estacionária mais uma parte transiente. Se eu trocar agora, né, esse U aqui por isso daqui, lá no meu problema do calor, eu vou obter isso daqui, né? Eu vou obter, então, que a equação diferencial virou simplesmente isso daqui. As minhas condições de fronteira viraram isso daqui e isso daqui. E a minha condição inicial virou isso daqui. E aí, se eu juntar todas essas coisas aqui, eu vou obter um problema do calor homogêneo, né? A equação do calor, né? Só que agora em W, né? A equação do calor, as condições de fronteira homogêneas e a minha condição inicial. Tá, então, resumindo, né, para o problema não homogêneo, a minha solução U de x e t, ela vai ser decomposta, então, nessas duas partes aqui, né, a parte estacionária mais a parte transiente. Então, a parte estacionária, ela é isso daqui, tá? E a parte transiente, esse meu W de xt, ele satisfaz esse problema aqui, que é o problema do calor homogêneo, né? E a minha condição inicial agora é isso daqui, tá? É o meu F, que era aqui do problema do U, menos a minha parte estacionária. Então, isso daqui a gente já sabe resolver. Encontra o W aqui, depois só volta para cá e troca aqui, e eu tenho a minha solução U.